Você sabia que na molécula do teu DNA tem açúcar? Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, vem com alegria no coração e bora estudar! Fala, meus queridos do ensino fundamental, eu sou a professora Raquel, professora de Ciências e Biologia, e na molécula do teu DNA tem açúcar, desoxirribose. Claro, não é a mesma açúcar que nós estamos acostumados a ingerir, proveniente da cana-de-açúcar, mas tanto essa açúcar que nós ingerimos quanto a desoxirribose estão no mesmo grupo, um grupão chamado carboidratos. E na aula de hoje nós vamos falar do material genético, do DNA e do RNA. O material genético, ele contém as informações que serão passadas de geração em geração, as informações que aquela espécie tem, que contém naquela espécie. Todos os seres vivos têm material genético, até mesmo os vírus que oficialmente não são considerados um ser vivo por não possuírem células, possuem material genético também. O material genético, na maioria dos seres vivos, é o DNA. O DNA é o principal material genético que contém essas informações que serão passadas de geração em geração. Então, nós vamos começar a falar dele, do ácido desoxirribonucleico. Deu um trava-língua? Então repete comigo. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico é o DNA. O DNA está dentro do núcleo, nos organismos eucariotos. Quem são os organismos eucariotos, professora Raquel? Todos os organismos que possuem célula eucarionte. Na célula eucarionte, o DNA está guardadinho no núcleo, mais precisamente no nucleoplasma. O DNA é uma molécula com fita dupla hélice. Por que ela é uma molécula de fita dupla? Dupla porque tem dois filamentos e a hélice porque tem um formato helicoidal. Na molécula de DNA, nós vamos encontrar nucleotídeos ao longo de toda a molécula. Esses nucleotídeos são formados por 3 moléculas. Muito importante você prestar atenção nisso. O nucleotídeo é formado por um grupamento fosfato, por um tipo de açúcar, que no caso do DNA é a desoxirribose, também é formado por base nitrogenada. Então, novamente, o nucleotídeo que existe ao longo de toda a molécula de DNA é formado por 3 moléculas formado nucleotídeo, o grupamento fosfato, a desoxirribose e a base nitrogenada. Sendo que no DNA existem 4 tipos de base nitrogenada: adenina, timina, citosina e guanina. De novo, hein? A de adenina, T de timina, C de citosina e G de guanina. Adenina, timina, citosina, guanina. São as 4 bases nitrogenadas que nós encontramos nos nucleotídeos do DNA. Os filamentos dessa fita dupla hélice, eles se conectam por meio de ligações químicas. Essas bases nitrogenadas que tem nos nucleotídeos de cada filamento de DNA estão conectados sim por ligações, porém segue uma regra. Galera, adenina sempre se liga com timina e guanina sempre se liga com citosina. Então fica A com T, C com G, A com T e C com G. Isso ao longo de toda a cadeia, de toda a molécula de DNA. Sempre fica A com T e C com G, A com T e C com G, fazendo essa ligação ao longo da cadeia de DNA. E a molécula de RNA, professora?
A molécula de DNA também está dentro do núcleo, porém, num lugar específico, o nucleolo. No nucleolo existe o RNA. E esse RNA, essa molécula, ela vai ser de fita simples, mas também vai ter nucleotídeos. Os nucleotídeos são formados por 3 moléculas também. Um grupo fosfato, um tipo de açúcar, que no caso do RNA é a ribose, e a base nitrogenada. A mesma coisa do DNA. Fosfato, ao açúcar, ribose, e a base nitrogenada. Sendo que a base nitrogenada que nós encontramos no RNA, são 4 tipos de bases nitrogenadas. Adenina, uracila, guanina e citosina. Então, novamente, A de adenina, U de uracila, C de citosina e G de guanina. Então, eu encontro no RNA adenina, uracila, guanina e citosina. São as 4 bases nitrogenadas que eu encontro no RNA. O RNA, ele surge do DNA. Quando a célula vai se dividir, ocorre a duplicação do DNA. Então, um dos filamentos do DNA é utilizado como molde para a criação do RNA. Esse processo se chama transcrição. E o RNA ajudará na produção da proteína, num processo chamado tradução. Muito simples, galera. Olha aí, com toda a calminha do mundo. Do DNA para o RNA, eu tenho um processo chamado transcrição. E do RNA para a proteína, eu tenho um processo chamado tradução. Transcrição, tradução. Claro, isso aqui é um geral, tá, galera? Transcrição e tradução é bem mais profundo do que isso. Mas vamos lá num grande resumão do DNA. O DNA e o RNA, as diferenças resumidas desses 2 materiais genéticos. No DNA, eu encontro uma fita dupla hélice, enquanto no RNA, eu encontro uma fita simples. No DNA, eu encontro 4 bases nitrogenadas: timina, adenina, citosina e guanina. No RNA, eu encontro uracila, adenina, guanina e citosina. Eu também encontro na açúcar da molécula do DNA desoxirribose. E na açúcar da molécula de RNA, eu encontro a ribose. Meus queridos, minhas queridas, eu espero que essa videoaula tenha ajudado vocês em alguma coisa na vida. Até a próxima aula. Beijos no coração e tchau, tchau! Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal para que você não perca nenhum conteúdo, fique sempre atualizado. Também me siga nas redes sociais. Se você também quiser que eu fale de algum assunto específico, coloque aqui nos seus comentários. Tchau, tchau!